A última pergunta São que eu fatos. separei aqui, que as pessoas mandaram pra você. Me perguntaram, se a imigração de Cuba fosse livre e os habitantes pudessem sair de lá, como você acha que seria? Se liberassem a imigração Ela de nem Cuba, entendeu. se de repente caísse as barreiras pra deter Ela, a fuga da população, você acha que Cuba ia esvaziar, que muita gente ia embora? Eu acho que não. Tem muita gente com cabresto, sabe? Doutrinação deu certo. mesmo. Mas Deu iria ter certo. um bom Não, ia um ter- êxodo Não, enorme, com né? certeza. Tem muita gente que quer sair e não tem condição, principalmente porque não tem família fora. Então, facilita pra quem tem família fora. Mas tem muita gente, principalmente dessa faixa etária de 50, 60, Que ficaria tranquilo. que ficaria, porque não conhece outra realidade. Então tem medo do novo. Não, você pega, se o regime começou em 59, tá com 62 anos. Tá, Então deixa... tem gente que nasceu Uhum. e viveu o tempo todo Não nesse conhece regime, não conhece outra absolutamente mais realidade. nada. Vocês sabiam que na Venezuela, quando o Chávez tomou o poder, ele também falou a mesma história do Fidel, a mesma coisa. Você pega os vídeos, é muito impressionante a semelhança. Inclusive a semelhança do que fala Lula e outros assim. E ele falando assim, não, porque se quiserem, daqui 5 anos, se não tiver muito bem, eu vou liberar o poder, vai ficar tudo certo. E ele foi indo de tal maneira que ele foi expropriando coisas, expropriou as TVs. E todas as TVs, a partir de determinado momento, se tornaram estatal. Ele ficava, às vezes, horas falando e cantando na televisão e na rádio local. Então tem ele cantando, tipo assim, aí tem alguém, agora eu não lembro quem falou essa frase, mas é muito boa, falando assim, olha, se o chefe de Estado passa 1 hora cantando na única rádio que você consegue ouvir, tem um problema muito grave. Esse país tá com muitos problemas, problema sério. O cara ficava cantando e falando, e falando de poemas e etc. Então, assim, é uma coisa daquela... É uma junção da personalidade, do transtorno de personalidade, aquela coisa narcisista que eles têm, né? De colocar sempre... Você pode ver Lenin, Fidel, todas aquelas estátuas enormes. E eles Culto ao sempre líder. com a mão, assim, pra frente. Por isso então, são assim, contra a religião, é uma né? Porque coisa- pra eles são Eles o são Deus. o Deus. É, exatamente. exato. E até por isso que não pode ter religião, porque você não pode ter uma Atualmente, competição, né? atualmente O Deus é o Estado, pode, eles são né? o Messias. Atualmente pode ter religião, mas na época da minha mãe, por exemplo, quem fosse pego indo à igreja, eles não fecharam, tipo, oficialmente igreja, mas quem fosse pego, Esvaziaram. tipo, perdia o emprego, sofria com isso. Então minha mãe ia E escondida na igreja. A semelhança disso com o fascismo ele não impediu a religião, mas ele tinha também essa coisa de você ter um caudilho, né? Alguém se basear. A imagem do ditador ali era sempre uma imagem colocada em todas as E escolas, também- em todos os locais. E também serve como uma forma de... O padre, por exemplo, pode tentar abrir a cabeça da população. Então, por exemplo, eu tenho um padre, amigo da minha família, que foi expulso de Cuba. Ele não era cubano e era de algum país da África. E ele foi expulso porque, numa missa, ele falou pro povo, a liberdade, falou sobre a liberdade, sobre o povo... como se revoltar, mas com outras palavras, ele foi expulso. Deram 24 horas pra ele sair do país. E ainda teve sorte, né? Então, Que a foi só igreja serve pra isso também, entendeu? E eles não querem. Tem uma passagem interessante na Revolução dos Bichos que talvez se enquadre bem nesse caso. No começo da Revolução, tinha um corvo que ficava na fazenda de vez em quando, falando sobre um paraíso, uma montanha de açúcar para onde os animais iam após a morte. E aí, os revolucionários, os porcos, expulsaram o corvo no começo. Mas quando a vida na fazenda começou a ficar tão ruim, o corvo começou a voltar lá e eles toleraram o corvo e começaram a dar cerveja pro corvo, inclusive, pra ele voltar mais vezes. Porque esse consolo de uma vida melhor depois da morte passou a ser o consolo dos animais. Porque no começo da Revolução prometeram: o mal é o homem. Tudo vai melhorar quando tirarmos o homem do poder e a gente entrar no poder. Depois da Revolução isso aconteceu e a vida não melhorou. Pelo contrário, ela piorou. Então agora, não, a recompensa não é nessa vida. A recompensa é na outra. Então deixa o corvo vir e liberar a religião. Como aconteceu também em outros E aí a regimes. gente vê umas coisas tipo Manuela dizendo que é feminista cristã, o Ciro Gomes essa semana com a Constituição numa mão e a Bíblia no outro. Aí a gente começa a ver essas bizarrices Lá acontecerem. começou a liberar mais em 98, depois da visita do Juan Pablo II, né? Que aí o Fidel deixou que fosse feriado, né? Dia 25. Que bonzinho, né, ele? Cara legal. Só que assim, até hoje, eles não colocam na TV, como aqui, que fala do Natal e incentiva... Não, lá Não não. tem. Então, vai depender de cada família e da crença de cada família. Se você quer comemorar na sua casa, não. Aqui não, aqui é uma grande festa e tal. Lá não.